irmão Sampaio. Marquinhos, os irmãos Samuca, irmão André, todos, irmão Daniel, irmão Saulo, irmão Cosmo, irmão Cleiton, todos, irmãos. Santo é o Senhor Jesus Cristo, tem piedade da nossa vida, Senhor. Nós precisamos da Tua palavra, Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro do Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Todos de pé, por favor, para ouvirmos a leitura da palavra do Senhor. Na sua casa também, se você puder, coloque-se em pé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Êxodo 2. Tem que pôr uma caixa de som aí para vocês, né? Nessa reforma a gente vai passar um som aí para pôr no átrio. Faz falta mesmo. Deu certo? Êxodo 2. Vamos ler com a ajuda de Deus. O nascimento de Moisés. E foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que cria esse menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Há alguns irmãos que pregam dizendo que ela soltou a arca no rio e a arca foi descendo e enroscou nos juncos. Não é verdade. Ela pôs a arca no junco mesmo, de propósito, para ser encontrada, porque ela sabia onde a filha de Faraó ia se banhar. Foi muito engenhosa essa mulher, não é, irmão? Muito sábia. Ela deixou a filha observando para ver se alguma coisa acontecia. O Faraó, irmãos, deu uma ordem às parteiras que toda mulher hebreia que concebesse, que desse à luz, se fosse menino, que matasse, ali na hora de nascer. A criança nascia, quebrava o pescoço igual um frango, e era aquela carnificina, né? E dizia: morreu do parto, não sabemos o que aconteceu. Isso porque Faraó temia, porque os hebreus eram muita gente. E na medida que ia nascendo homens, o que ia acontecer? Eles iam se fortalecer. Até o momento que poderiam virar um motim contra Faraó, contra o Egito. Eles não fizeram isso necessariamente, mas saíram depois do Egito com Moisés lá na frente. Isso aqui foi quando Moisés nasceu, então ele também ainda era um bebê. Então, irmão, saiba de uma coisa, que o nosso adversário, ele vai buscar sempre uma forma de te boicotar, de não deixar você crescer. Mas o coração dessa parteira aqui estava na mão de Deus. O que aconteceu, Deus o sabe. Imagina quantas criancinhas ela já não tinha matado. Mas quando nasceu Moisés, certamente Deus falou: esse aí vai ser um homem usado para libertar o meu povo da escravidão. E a libertação veio de dentro da casa de Faraó. Deus pegou Moisés e colocou dentro do inferno, lá no ninho do diabo.
deu força a ele. O Moisés foi nutrido, foi cuidado, foi protegido pelo seu maior inimigo, irmãos. Seu maior inimigo, aquele que queria matar o seu povo e a sua gente, foi quem deu proteção, abrigo, carinho e cuidado. E até que ele fosse levado desmamado para eles, ainda sua mãe recebeu um salário para cuidar do filho dela mesmo. Enquanto a outras perdiam o filho, ela recebia para cuidar do seu filho. Podia sair na rua, a criança podia chorar o quanto queria, porque o que era maldição para ela virou benção. Irmão, te prepara, porque o que está projetado de maldição na tua vida vai se tornar uma benção, diz o Senhor. O crente é tão abençoado, irmão, que até um trupicão leva ele para frente, irmão. O adversário monta um caminho aqui, monta um caminho ali, faz uma coisa aqui, outra colar, mas o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai, enfim, criando o caminho, e Deus te diz, um trupicão, uma batida de carro, um desemprego, uma enfermidade, alguma coisa que se passe na tua vida, pode dar glória a Deus, é projeto de Deus para você ser abençoado, irmão. Não é o irmão que é dono da Coral, ou da Souvenir, que trabalhava de empregado, de auxiliar de produção, químico, e fazendo faculdade, e tinha aquele emprego como tudo de melhor, de mais importante na vida dele. E a CNPJ não tem coração, você é só um número, você vai embora, vem outro no teu lugar, ninguém põe amor em trabalho, irmão. Nós fizemos uma dinâmica de grupo uma vez, uma empresa que eu trabalhava, aquela roda de gente, e por azar do diabo caiu, deu ser o último a falar. Começou do lado contrário, tinha eu, o chefe, e começava. E todo mundo falando, eu amo essa empresa, se eu sair daqui eu morro do coração, de desespero. Sábado, domingo eu entro em depressão, porque eu não posso vir trabalhar, e eu olhando aqui, eu falo, Deus me defenda. Quando chegou a minha vez, falou, e você? Falou, eu gosto daqui, mas se vocês quiserem pagar para ficar em casa, eu fico contentinho também, eu não vou morrer se não vir mais aqui, não. Eu gosto do que eu faço, mas dizer que eu vou morrer se eu ficar em casa recebendo é conversa fiada. Irmão, Deus está contigo. E o adversário tem procurado caminhos, tem procurado meios de destruir os teus sonhos. Esse irmão da Coral que eu estava contando aos irmãos, ou da Souvenir, não me lembro, chegando no trabalho, foi mandado embora. Falou, e agora? O que vai ser da minha vida? Com certamente contas para pagar. E quando foi uma noite, o Senhor apareceu a ele e foi dando instruções a ele, faz assim e faz assado. Ele pegou um negócio aqui, outro ali, uma bisnaguinha aqui, outra lá, e formou essa marca de tinta que é cara para arrebentar. Eu sei porque nós andamos comprando agora aqui para a igreja. E está lá dando glória a Deus, irmão. Deixa Deus tirar o que for da tua vida. Deixa o velho ir embora, que o novo está chegando, irmão. Não se prende em coisa velha, não se prende em roupa velha, não se prende em casa velha, não se prende em roupa, em nada, em carro, em nada. Deixa Deus trazer as coisas na sua vida. Só não vai trocar de marido nem mulher. Envelhece com esse mesmo para você ganhar a vida eterna. Mas no resto, irmão, deixa Deus mudar a tua vida. Às vezes nós temos, irmão, que lançar o nosso rosto em chão e dizer, Senhor, não tenho medo de nada, porque o Senhor é comigo, o Senhor está na minha vida. Irmão, será que eu devo abrir um negócio? Será que eu devo empreender alguma coisa? Faz, irmão. Na pior das hipóteses vai dar errado, você começa de novo. Deus está na tua vida, Deus está contigo. Irmão, mas vai sujar meu nome, glória a Deus. O nome foi feito para sujar, depois você limpa. Tenha fé no nome de Jesus, Deus está contigo. Mas se der errado, você começa de novo. Cair do homem e levantar de Deus. Mas vão levar meu nome para o ancião lá para te sentar. Se o ancião pagar as tuas contas, ele pode sentar. Ele não vai pagar as tuas contas, manda ele cuidar da vida dele. Vai ser feliz, irmão, vai empreender, vai para a tua missão, não tenha medo da vida. Hoje Deus te dá poder pela palavra, no nome de Jesus. Hoje Deus te dá coragem, no nome de Jesus. Não é você que vai mudar de calçada, é o inferno que vai sair da tua frente. Bendito seja o nome do Senhor. Que essa mulher tinha, irmão, a única coisa que ela tinha era a certeza que seu filho não morreu no parto e morrer depois. E o menino ferveu chorar, porque ele era grande, sadio. E quem tampa a boca no menino para falar para ele ficar quieto dentro da casa? E quem passasse na rua, ouvia choro, alguém ia querer saber, e alguém ia ver. Bom, estava feita a desgraça. Falou, bom, eu vou por tudo ou nada. Lembra da mulher do fluxo de sangue?
Se ficasse em casa, morria sangrando. Se saía para a rua, morria apedrejada. Ela falou, morrer por morrer, eu vou morrer tentando. Irmão, hoje Deus te dá uma blindagem espiritual, em nome de Jesus Cristo. Vocês creem na palavra, irmão? Espírito da covardia, sai da minha igreja no nome de Jesus. É tanto lixo, irmão, andando de carro novo. É tanto tranqueira lá em Brasília roubando o nosso dinheiro. É tanto demônio por aí usufruindo das coisas melhores dessa vida. O crente tem que ser desgraçado. O crente tem que ser provado. O crente tem que andar com a luz, a água cortada. O crente tem que andar devendo para todo mundo de sapato furado. Para trás de nós, Satanás, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus na tua vida. Você não vai morrer. Estão pregando miséria na tua igreja? Muda de igreja. O meu Deus é dono do ouro e da prata e falou que eu ia comer o melhor dessa terra. Seja abençoado no nome de Jesus. Seja abençoado, irmão. Seja abençoado na live em nome de Jesus Cristo. Espírito da miséria, sai daqui agora. Como pode, irmão amado? Alguém que ora, fala em língua, sente a presença de Deus, vê Deus descer aqui com a sua glória, falar com a tua alma, cumprir a palavra, e você ser todo desgraçado, todo enrolado. Hoje Deus vai tirar você desse atoledo, irmão. Eu não conheço esse Deus, nem quero conhecer. O que eu quero com um Deus miserável, ruim, matador, homicida? Um Deus vingativo, que no primeiro pecado meu de mata filho, mata fulano, tira emprego, destrói igreja, separa o casal. Que Deus macumbeiro é esse? O teu Deus é santo, é verdadeiro, é puro, incontaminado. Se você for fiel, Ele é fiel. Se você for infiel, Ele continua sendo fiel. Para que você passe a ser fiel pela fidelidade dEle, Deus não desce, é você que tem que subir. Dá glória a Deus, irmão. Vou te matar. Mata logo, para quem está ameaçando? Deus não é assim, irmão. Esse não é o nosso Deus. Primeiro que quando Jesus morreu na cruz, nenhum de nós era nascido. Você pediu para Ele morrer na cruz? Pediu, irmão? Eu também não pedi. Eu sou grato até o fim por Ele ter feito isso, mesmo sem merecimento, sem pedir, com toda ingratidão, Ele fez, por amor. Muito obrigado, Senhor, eu sou grato até o fim, e Deus sabe disso. Deus não quer de você medo, Deus quer de você gratidão. Espírito da acusação, sai dessa igreja no nome do Senhor Jesus. Pegou o menino, falou para a filha, vou enroscar ele no junco, você fica de butuca. Quando ela chegar... Veja só, irmão. Por que Deus não foi lá, apareceu num sonho para a filha de Faraó e fez ela ver o rostinho de Moisés e revelou o endereço da casa dela? Ela pegava um Uber e ia lá e apanhava o menino. Por que Deus não pode? Não. Faça por ti que te ajudarei. Esquece, irmãozão, não vai chover dinheiro. Até hoje, só no para-brisa da irmã Mara que choveu. E não aconteceu mais, por enquanto. Então, irmão, pela média ponderada é cair no mundo mesmo e trabalhar e lutar, e investir, empreender e cair e levantar. O Senhor te diz, eu serei contigo. Alamaia, eu serei contigo. Abençoar-te-ei 100 vezes tanto aqui e por fim dar-te-ei a coroa da vida eterna. Se vocês não querem a benção, deixa para mim, eu estou precisando, irmão. Estou devendo até as orelhas, mas dá glória a Deus. Deus está na tua vida, Deus ama a tua alma. Deus vai te abençoar nessa terra. Você não vai lembrar mais da tua prova. E calamaçania. Talvez Moisés não soubesse que a ama era mãe. A filha de Faraó não sabia. Sei lá. Mas mãe é quem cria. Se ele não soubesse, ele deve... Falamos ainda agora da irmã Tati lá de Itapevi. A avó que criou. Então era mãe. A irmã Júlia também. A avó que criou. É mãe. Mãe é quem cria. Imagina Moisés lá no palácio e com a mãe de leite, a mãe que criou ele lá fora, falou, não mexe com a minha mãe, hein? Minha mãe tem tudo e mais um pouco. Ela entra aqui a hora que ela quer. Irmão, a bênção de Deus não vai ser agora, para essa semana na tua vida. A bênção de Deus vem até o fim dos teus dias. Como Deus não revelou, a mulher não pegou o Uber, como nós falamos. Ela pôs a menina, bom, ela vem tomar banho aqui, vou pôr o junco aqui. O menino chora, que é uma beleza. Ah, não dá nada, ele vai abrir a boca e chorar. Quando ele abrir a boca, ela vai olhar. Quem que não vai se enternecer com uma criancinha?
Ela era meio sorteirona. Então eu tenho que arrumar o que fazer. Vou criar esse menino aqui. Vi o menino no junco e a menininha, a irmãzinha dele, ligeira igual um gato. Quando viu que ela apanhou água, escuta, você quer que arrume uma ama de leite para ele? O que mais tinha era ama de leite. Quantas mães com os peitos cheios de leite lá no meio das hebreias? Que tinham seus filhos mortos? Leite era mato. Tinha de monte. Ah, faz isso, vai buscar. E ela foi lá na mãe, deu certo, glória a Deus. Você está fazendo o plano, irmão? Ou você está olhando para o tempo? De boca aberta, esperando chover, fazer um rio de Coca-Cola do lado da sua casa. Você abrir a torneira da casa, sair a cut, irmão. Não, irmão, você põe a caminho, no nome de Jesus. Amanhã, segunda-feira, enfrenta a vida de peito aberto e fala: Satanás, eu não tenho medo de você não, vou te atropelar essa semana. Glória ao nome do Senhor. Vou te atropelar porque a bênção de Deus está na minha vida. Irmão, se você veio buscar a palavra para algum negócio, vai, eu sou contigo. Não tenha medo. E te diz mais o Senhor: não pense que você vai ganhar sempre. Você vai perder um monte, mas você vai ficar com o couro grosso. Você vai ficar mais forte. Você vai ficar mais crente, você vai ser mais fiel, que servir a Deus na bonança, até eu que sou mais besta quero, irmão. Mas quando você estiver lá no lodo, você vai dizer: não tem problema, quem deixou eu cair aqui vai me tirar. Enquanto ele não tira, eu estou arranhando a parede para sair. Uma hora ele pega na minha mão, em nome de Jesus, está no fundo do poço, dá glória a Deus, não tem mais para onde cair, irmão. Irmão Rodrigo, mas o poço encheu d'água. Glória a Deus 2 vezes. Agora você vai boiar para fora, irmão. Sabe, irmão? Essa palavra que Deus deu a essa mulher, esse exemplo que Deus deu a essa mulher, encoraja a nossa irmandade. É uma palavra muito propícia para um domingo, porque amanhã começa a semana e você já acorda com 4 tipos de medo. Com medo da Enel, com medo da Sabesp, com medo de não sei quem, com medo de não sei quem. Teme a Deus, irmão. Eu sou teu pastor e nada te faltará. Estou sentindo um poder por essa palavra, irmão. Você não vai ficar devendo nada para demônio nenhum. Eu já te provei que nos 45 do segundo tempo eu apareço. Não apareço? Mas por que não aparece antes? Senão vem tudo de mão beijada. Você tem que pôr a boca no pó para eu aparecer, diz o Senhor. Eu não sou teu empregado. Eu sou teu Deus. Você está entendendo bem a palavra, irmão? Está com coragem? Está enfastiado com o serviço? Vira as costas e vai abrir o teu negócio próprio. Uma nossa irmã chamou uma vez na rádio e falou: irmão, estou vendendo marmita, não há meio de eu vender, ao vivo. Eu falei: irmã, vai no mercado, compra aquela gelatina em pó, no Royal, e compra aqueles copinhos assim pequenininho, e faz gelatina bem gostosa, bem docinha, e cada marmita você dá uma gelatina de brinde. Eu falei: irmão, mas vai ficar caro, irmã? Toma vergonha, vai ficar caro. O que é um pouco d'água com pó? Eles não estão preocupados em quanto eles pagam, eles estão preocupados com o que eles ganham. Ué, irmão, então eu vou dar uma banana, uma fruta. Eu falei: faça isso. Pega uma maçã, divide no meio, passa um filme nela para não ficar caro e dá metade para cada marmita, pronto. Irmão, ela começou a servir numa obra e o engenheiro da obra viu e achou bonita a atitude dela e levou ela para onde a empresa trabalhava num galpão, num CD de distribuição. Bom, para encurtar a conversa, hoje ela serve 1.500 refeições por dia. Estou vendo porta abrindo aqui, irmão. Glória a Deus. Nós vamos acabar Sorocaba só com a coleta de Alphaville. Aleluia. Estou vendo porta abrindo aqui, irmão. E não é porta não, é portão. E se a tua bênção não passar, eu arranco a parede. Amplie o lugar das tuas tendas. Firma bem as tuas estacas. A minha bênção já tem ordem para chegar na tua vida. A arca está no junco, mas a princesa vai pegar ela. Você vai cantar, irmão, mas você vai cantar que o inferno vai pôr a mão no ouvido. Fala: não aguento ver esse crente cantar. Você vai sair igual doido, correndo e gritando para a rua de alegria. Não tem problema. Davi também, quando pulava na frente da arca, o povo achou que ele era doido, mas ele sabia o Deus a quem ele servia. Não se envergonhe do teu Deus. Não muda por causa de CCA, de CCB, de CCD, de Assembleia. Não muda por nada. Muda quando você achar que precisa mudar. Mas o que Deus quer mesmo está aí dentro do teu coração. É esse glória a Deus. Se der para entregar, pode dar glória a Deus.
Ah, irmão, vou pregar o que Deus está revelando. Moene não está aqui mesmo. E quando algum ancião, algum pastor, algum irmão vier falar do teu testemunho, você pega um pelote de boleto e dá para ele pagar. Seja o irmão Rodrigo, seja o diabo no inferno. Cada um cuida da sua alma e Deus cuida da sua igreja. Meu Deus, irmão, Salamaia, Andalassúria, Cantalamaia, receba a libertação em nome de Jesus, receba a graça em nome de Jesus, receba a unção da santa palavra. Você sabe até onde você pode ir, você sabe o que você pode fazer, Deus está contigo. Eita, irmão, a palavra, Deus está aqui, glória a Deus. O Senhor te diz, eu vou contrariar a igreja, vou contrariar o ministério, vou contrariar a tua família, os crentão vai ficar catando cavaco, e você que é fracão vai andar só na bênção, glória a Deus. Vou mostrar para você que dom de Deus é riqueza e pobreza é dom de Deus. Deus levanta, Deus abate, Deus enriquece, Deus empobrece. Essa palavra hoje vem dizer, a minha bênção está sendo derramada sobre a tua vida. E manda ser maquarante anassuria. Alamia salamaia cantai. Glória ao Senhor Jesus. Do junco para junto da casa de Faraó. Da casa de Faraó para libertar mais de 2 milhões de pessoas da escravidão. Maior abolicionista que houve. Glória ao nome do Senhor Jesus. É mais que Ele, glória ao nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que mais de 2 bilhões de pessoas já foram libertos da escravidão do pecado. Quase metade do mundo confessa que Jesus Cristo é nosso Senhor. Dá para você dar um glória a Deus bem alto aqui essa manhã, irmão. Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Amanhã tem novidade batendo na tua porta. Não vimos o testemunho da irmã? O telefone tocou com a linha cortada, sábado, 7 horas da noite. Tenha dó, irmão. Quem brinca com esse Deus, irmão? Tem o nosso irmão cooperador lá em Gramadão, São Miguel Arcanjo. Que o filho dele estava passando fome em casa. O filho dele falou, pai, vou ligar para o diácono. Esse testemunho é conhecidíssimo. Vai ligar da onde? Nós moramos no meio do mato, que vai ligar para o diácono, tá louco? Nem telefone não tem, ele apanhou uma concha de feijão, pôs a concha na boca e o cabo na orelha, falou, alô, irmão fulano, paz Deus, molequinho. Amém, eu tô bom, o irmão tá bom conversando. O irmão ali falando, ai que menino sem juízo. Ah, eu tô aqui em casa, meu pai, minha mãe, não tem nada para comer, irmão. Vem fazer uma visita para nós e pedir o que queria, farinha de milho para tomar com café com leite, tão gostoso, café com leite, farinha de milho. Traz açúcar cristal, irmão, que minha mãe não usa açúcar refinado. Ele foi pedindo, tá bom, um anotou, anotei, tá bom, Deus abençoe, paz Deus, amém. Quando foi no meio da noite, 1h da noite, buzina uma caminhonete na chácara do irmão. Ô irmão Lipo, paz Deus, amém, irmão, era o diácono. Irmão, que bom veio fazer aqui? Uai, o menino seu ligou para mim de tarde. Glória ao nome do Senhor. Ele passou uma lista de compra, eu vim entregar. Glória ao nome do Senhor, irmão. Deus vai fazer tua bênção brotar do chão. Pode plantar feijão na pedra, vai dar feijão que nem nunca. Pode vender cobertor lá em Fortaleza, no Ceará. Você vai vender como nunca. A minha bênção está sobre a tua cabeça. Eu te chamei para ser vencedor. Salamaia, eu te chamei para ser um vencedor, uma vencedora. Se tem um crente aqui, dá glória a Deus agora. Abraça essa palavra, é virada de cativeiro. Sai, irmão, sai da tua cova. Sai, irmão, sai do teu calabouço. Dá glória a Deus, sai cantando. Eu vou te mostrar o que é ser crente na terra. Eu estou virando a tua vida do avesso. Estou revirando o inferno por causa da tua oração. O que você tem para falar, irmãozão? Eu quero que essa cara de abacate dá glória a Deus, irmão. O que você tem para falar, meu irmão? Ficar com essa cara de palito de fósforo, dá glória a Deus. Glória a Jesus. Deus está na minha vida. Manassa, anda lá, salabaiala,
Anda la súria la manacantai. Receba, irmão, está sendo derramada uma enxurrada da bênção de Deus. Abraça. Glória ao Senhor, abraça. Enche o teu molho das coisas de Deus. Tem um poder aqui, irmão. Tem uma graça derramada aqui que vocês não têm noção. Senhor, hoje está quebrando as correntes do inferno da tua vida. Está abrindo a tua mente para as coisas de Deus. Está te mostrando que vale muito mais crer no Senhor do que no prefeito, no ancião, no fulano, no ciclano. Eu sou teu Deus. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Dá glória a Deus, irmão. Até os dons do céu estão caindo aqui essa manhã. Senhor te diz, esse espírito de contar moeda vai sair da tua vida. Vou pregar, irmão. Não tem perigo, vou pregar o que Deus está mandando. É bênção para a igreja de Deus. Portões abertos na tua vida. Tempo de bonança. Kamassadura mandaia sai. Aleluia. Tempo de mesa farta. Tempo de tanque cheio. Joga o sapato furado fora. Tá chegando a minha bênção. Kalamana salamaia. Pega, irmão, abraça a palavra, vai juntando tudo que você pode, vai apanhando tudo que você pode. Eu vou passar na tua casa, uma enxurrada da minha bênção vai invadir a tua casa. Você prepara bem para você não perder a graça de Deus. Prepara bem para você não ficar deslumbrado e cair no mundão na gandaia. Fica firme no Senhor. Enquanto você estiver bebendo aqui no meu pé, não vai faltar água. Glória ao nome do Senhor. O dia que você se afastar, você vai estar por sua conta. Lembra bem. Porque está aqui na igreja, chorando enquanto está devendo no banco, é fácil. Quando cai um dinheiro na mão, vira um farelo no mundo. Cuidado, que a corda está na minha mão. Quando eu puxar inteiro de pedaço, você vai vir. Igreja, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quantos dos que estão aqui vai por tudo ou nada amanhã? Dá um glória a Deus aí. Está fraco, vocês estão muito mequetrefe. Quantos que estão aqui vai por tudo ou nada amanhã? Dá um glória a Deus. É isso aí, é daí para mais. Amanhã quando o relógio despertar, você vai falar, segunda-feira, você já está vencida. Alamaia. Terça, você já está vencida. 2021, você já está vencido. Mas tem pandemia. O meu Deus é dono do ouro e da prata. Encontrei um homem aqui no Residencial 1, que quando começou a pandemia, enquanto os empresários estavam com a unha na cabeça, em tempo de morrer de infarto, ele saía rindo igual bobo para a rua. Tanta risada. De alegria. Por que você está rindo desse jeito? Ele falou, eu tenho uma fábrica de álcool gel. Enquanto um chora, outros vendem lenço, irmão. O que vai ser do vendedor de guarda-chuva se não vier a chuva? Irmão, eu vou criar caminho para a bênção chegar na tua casa. Alamaia. Tá pensando em mudar de ramo? Não muda. Não fui eu que te pus aí? Vai até o fim. O seu mal é que você começa as coisas e não termina. Vai até o fim. Imagina a irmã que tem van de escola, de transporte escolar. Faz 1 ano que não tem aula. E essas crianças vão ficar a vida inteira sem ter aula? Vai voltar, irmão. E quem caiu vai levantar de novo. O dono de hotel, o dono de pousada, o dono dos botecos. E aí, o que vai ser dono do boteco se não tiver o pingunço? Irmão, Deus vai criar caminho. A bênção vai chegar no teu caminho. Não deita e fica olhando para cima, não. Vai no caminho que você vai encontrar com ela. Hoje a bênção não vem na tua mão. Ela vem ao teu encontro. Dá para dar um glória a Deus? Dá para dar um glória a Deus ou não dá, meu irmão? Em nome do Senhor Jesus, vai. Deus é contigo. Vai. Vou contar de novo para encerrar a palavra o testemunho do Corolla. Do irmão, sabe esses caminhãozão monstro que anda na marginal carregando sucata? Mas ele é bem alto, umas caçambonas bem alta. O irmão andava com um cavalinho puxando reciclagem ali no... Onde tem a igreja de Deus e Amor? Na Baixada do Glicério.
Só tem haitiano lá. E umas coisas que não prestam, que não convém falar aqui. E ele apanhando reciclagem com o cavalinho dele, achou um pedaço de jornal, vendo o Corolla, tal ano, XEE, não sei o que lá, R$1. Ele falou, meu preço certinho para eu comprar. Guardou R$1, no dia tal horário, em tal lugar, ali pro lado do centro de São Paulo. Chegou lá 5 horas da manhã. Quando foi umas 8 horas da manhã, chegou um homem todo de terno, falou, o que o senhor quer? Eu vim aí para comprar o carro. Aí ele viu o carro na varanda, falou, do jeitinho que eu quero. Tá bom, já que eu volto. Ali uma meia hora, o homem voltou com a mulher, com os papéis na mão. O senhor que vai comprar o carro? Ele falou, vou aqui R$1 aqui, ó. Eu já trouxe até, vou pagar em dinheiro. Quem tem dinheiro é assim, paga em dinheiro. Ele falou, tá bom. Aí ele falou, aqui, mas por que tá parado desse jeito? Ele falou, então, a mulher falou, o meu marido, esse sem vergonha, tinha um amante uns par de anos, e agora morreu. Botou o paletó, morreu, e deixou um testamento, e falou que a amante não tem juízo, que ela é muito nova, e mandou vender esse carro, e o valor do dinheiro dá para ela. Como ela não vale mais que R$1, eu estou vendendo por R$1 o Corolla. E a moça está lá com R$1 com essa fortuna, e o irmão dando glória a Deus. Para ela não foi bom não, mas para ele foi bom, irmão. E a partir daquele... E aí, se alguém falar, se é pegadinha do malandro, e daí? Se for, você voltava com R$1 no bolso, e se perder, perde R$1 só também, irmão. Você está com medo do quê? Você quer que tudo caia de mão beijada na tua mão? Você não quer passar uns apurozinhos? Não quer ficar devendo um pouquinho? Não quer que o banco liga para você uma meia dúzia de vezes? Tá muito fácil, irmãozão. Põe a cara na lida, Deus vai te abençoar, irmão. Tem cartão? Passa cartão. Pega uns 10 talão de cheque e passa tudo fiado. Deus vai te abençoar. E você ainda vai ter uma obra para contar. Já pensou amanhã você dando palestra, não tinha nada, Deus me deu tudo. O irmão Francisco é nosso diácono aqui, alugou um salão com nome sujo, devendo, desempregado, sem dinheiro, e ainda veio uma enchente, deu 1,5 metro de água dentro do salão dele. Nós estivemos lá orando, hoje tem 90 funcionários, está lá dando glória a Deus. E aí? E se não alugasse? E se não fosse para cima? E se não fizesse? Está aqui a palavra. Você vai pôr a arca no junco ou vai deixar a turma matar o menino? Está perdido, irmão? Glória a Deus. Agora é só para cima. Acabou. Senhor, cheguei no fundo do poço. É só para cima. Senhor, a porta está fechada. Uai, do mesmo jeito que fechou, ela abre. Mete o pé em nome de Jesus. Vocês estão entendendo bem a palavra, irmão? Vocês vão sair daqui motivados por essa palavra? Para enfrentar os teus medos? Eu vou ficar desempregado. Tem uma empresa só no mundo. O fulano vai me abandonar. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Fulano vai te deixar, você vai morrer? Mas a igreja tal lá fechou, mas tem mais igreja que boteco. Irmão, vai ter sempre uma válvula de escape na tua vida. Não se prenda a nada. Você é livre em Jesus Cristo. Se mexe, sai da tua zona de conforto. Não tá bom, procura coisa melhor. A CCA não tá boa, procura igreja melhor. Faz o que te faz bem. Acredita no teu sonho. Se for para errar, erra fazendo o que você tem vontade de fazer. E não o que eu quero que você faça. Siga os teus instintos. Siga a graça de Deus que está em você. Se Deus fala comigo e não fala com você, por quê? Qual o motivo? Se a comunhão é íntima entre Jesus e os crentes. Se tudo precisar do pastor, nós vamos voltar lá atrás do sacerdócio. E o Senhor veio para que nós fôssemos livres. Não é o pastor que tem que aconselhar. Não é o pastor que tem que pregar. Não é o pastor que tem que orar. Você é um filho, uma filha de Deus. É você e acabou, irmão. Vai para cima, Deus é contigo. E outra, a visão foi dada a você, como Deus deu a irmã Mônica, ainda vimos falando isso ontem no carro. Pega a visão da palavra. A visão foi dada a você, não foi ao pastor, não foi ao fulano, não foi ao ciclano. Vai no nome de Jesus. Se ela tivesse perguntado para alguém, falar, vou pôr o menino lá no junco, lá, e eu, você é doido, se puser lá, vão matar o menino, vai afogar, vai vir uma sucuri, vai comer o menino, vai vir um bagre, vai engolir a cesta, vai pegar fogo no rio, porque tem sempre alguém para te desestimular. Não vai dar certo, você não vai conseguir, o país está em crise, está pegando fogo na caixa d'água, cocoreco. Irmão, fala com o Senhor, ora em oculto e Ele te exalta publicamente. Você vem cheio de fé, fala com alguém, vem um espírito de desânimo e deixa você lá no chão. E você, em vez de ouvir a palavra, ouve o diabo. E fica aí chorando, reclamando, se lamentando. Ouve a minha palavra, diz o Senhor. Deixa os desanimados comer a poeira do teu sapato.
Vai para frente. Vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Vai, irmão. Hoje Deus te empurra para frente. Vai. Em nome de Jesus. E o Senhor te diz, a tua bênção está no meio do caminho te esperando. Deus seja louvado. Amém. Vem, irmão São Pai, agradecer para nós, filho, por favor. A turma fica para morrer quando vem essas palavras. Mas é a palavra de Deus. Quer, não quer, só tem essa hoje, irmão. E é essa mesmo que vai dar uma chacoalhada na igreja e tirar nós dessa preguiça, desse marasmo, desse comodismo, e você vai decolar. Sabe o que a águia faz com o filhote? Ela alimenta, ela cuida, ela passa fome, ela protege, ela choca e vai tratando. E vai, pega um ratinho aqui, pega um lagarto ali, pega um macaco ali e vai tratando. Conforme ele vai empenando, ela vai só olhando lá do alto no penhasco. Quando ele está empenadinho, meu irmão, o empurrão come sorto. Ela empurra ou ele voa. Hoje o Senhor está te empurrando do ninho. Você vai ter que dar uma voadinha. Está muito mimimizento. É tudo na tua boca. Hoje você vai voar. E te diz o Senhor, vai ser o melhor voo da tua vida. Vamos, filho. Oremos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Alamanaia, Jesus. Glória, glória a Deus, aleluia. Mariastuli, mequiante, Santo, santo é o Senhor, aleluia. Cantai, louvor te Glória a Deus, glória a Deus, Jesus. aleluia. Altíssimo e bondoso Criador, Altíssimo Senhor eterno. Glória a Deus. Somos gratos, Senhor, nesta manhã. Bendito Deus, bendito é o teu nome. E mais uma vez, Senhor, nosso joelho se prostra diante da tua presença para te agradecer, Deus eterno, por esse santo e glorioso culto. Bendito Criador, bendito é o teu nome. Nós te damos graças, Senhor, por ter dado a condição de nós ter entrado dentro da tua casa. Bendito Deus, estamos, bendito é o teu nome, já no término desse culto, Senhor, com o nosso coração cheio da tua alegria, cheio da tua presença. Bendito é o Criador. Somos gratos, Senhor, nesta manhã, bendito Deus, bendito é o teu nome, pelos hinos entoados. Nós somos gratos, Senhor, bendito Deus, bendito é o teu nome, pela oração a qual deu no seio da tua igreja, aonde, Senhor, convocou o céu diante de nós. Bendito Criador, bendito é o teu nome. E nesse movimento do céu, Senhor, tu olhou do alto da tua glória, mandou a tua palavra, aonde, Deus eterno, que as promessas são, tirou todos os nossos medos, todas as nossas angústias, e nós temos certeza de uma coisa, que nós estamos saindo daqui desta manhã fortificado e sabendo, Senhor, que Deus está na nossa vida. Nós somos gratos em tudo, Senhor, pelo teu filho na presidência, pelo bom andamento do culto, pela irmandade, Senhor, pelos músicos, musicistas, organistas, Senhor eterno, mas nós não temos palavra para agradecer, Senhor, esse teu Espírito, a qual nesta manhã, Senhor, fortificou nós, e vamos sair daqui, Senhor, valente, para poder enfrentar, Senhor, o adversário. Mas nós temos certeza de uma coisa: mediante a tua palavra, a guerra já foi vencida. Altíssimo Criador, bendito é o teu nome, guarda nós em tudo pelo amor do teu nome. Dá mais um hino para nós, Senhor, bendito Deus, e nós vamos te pedir nesta manhã, mediante, Senhor, o conselho da palavra, Senhor, abra os corações aqueles que vão, Senhor, bendito Deus, providenciar e vão ofertar dentro da tua casa. Sim, aonde, glória, Senhor, Jesus, a necessidade, Senhor, já foi colocada mediante glória a tua igreja, mas, Senhor, nós não temos como não negar e poder, Senhor, ajudar a tua obra, porque a tua palavra foi bem clara: aquele que semeia, Senhor, tu, bendito é o teu nome, não é barganha, mas, Senhor, nós temos certeza de uma coisa: aquele que coloca na tua obra, Senhor, com sim, sentimento de alma, será recompensado, tanto na terra como
pela coroa da vida eterna. Abençoa nós em tudo pelo amor do teu nome. Dê uma semana para nós de paz, Senhor, uma semana de alegria, e temos certeza de alma. O domingo já vai indo embora, já são metade do domingo, mas nós temos certeza que a benção já está sobre a nossa cabeça, e nós vamos vencer a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, e domingo estaremos novamente aqui, Senhor, para glorificar e bendizer o teu nome. Bendito Deus, levantar e dizer: realmente a palavra é fiel e verdadeira. Glória ao teu nome nas alturas. Despede-nos em paz pelo amor do teu nome. Mas, Senhor, nesta manhã nós estamos saindo daqui com os sapatos trocados, com as vestiduras espirituais e material também, Senhor. E nós estamos saindo carregado da coroa, Senhor, e singelo da couraça da justiça. Abre a boca do teu povo para glorificar o teu nome, porque com a glória do céu nós temos certeza que o teu Espírito nos acompanhará. Bendito Deus, somos gratos em tudo. Nós não temos palavra, mas em tudo nós te pedimos e te agradecemos, não em merecimento. Senhor, continua abençoando o teu filho, bendito Deus, nesta casa de oração, Senhor, e das demais localidades, suas responsabilidades na obra. Mas nós temos certeza de uma coisa, como também foi anunciado, Senhor, a união do ministério, bendito é o teu nome, está para o crescimento da obra, e os frutos serão, bendito é o teu nome, colhido pela irmandade. Em tudo somos gratos, não por merecimento, mas em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.